Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estudando, fazendo as nossas atividades. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas trabalhando com a matéria de geografia. E para isso vocês vão precisar do livro de vocês de geografia e eu peço que vocês abram, por favor, na página 29 do livro de vocês. Hoje nós vamos trabalhar com o alfabeto cartográfico e a legenda. O que é isso? Nós vamos começar a trabalhar com os mapas, as linguagens que são próprias de um mapa e como a gente consegue identificar as informações que o mapa traz, né? As informações que aparecem, como a gente lê, como é que a gente entende. Então, se vocês abrirem aí na página 29 e acompanharem a minha leitura, o livro de vocês começa falando que existe uma linguagem que é própria dos mapas, né? Os mapas, eles possuem uma linguagem que a gente precisa entender os seus significados para entender o que esse mapa está falando, o que ele está retratando. Então, diz aí logo no início da página do livro. Você já sabe que a língua portuguesa tem um alfabeto que vai de A até Z. Conhecendo o alfabeto, podemos ler e escrever palavras e frases. Da mesma forma, para ler e entender o mapa, você precisa conhecer duas formas de linguagem: o alfabeto cartográfico e a legenda. O alfabeto cartográfico possui 3 elementos: linha, ponto e área, tá? Esse alfabeto cartográfico, a linha, o ponto e a área que a gente vai ver, eles trazem informações do espaço geográfico, eles trazem informações do que esse mapa está representando, a área que ele está representando. Então, logo abaixo do que eu li, aparece uma imagem mostrando parte de Minas, São Paulo e do Rio de Janeiro, um mapa do ano de 2010, como aparece no título desse mapa aí. Complexo Metropolitano, São Paulo, Rio de Janeiro, 2010. Esse é o título do mapa. E a gente olhando ele, a gente consegue identificar linhas, pontos e a área. E a gente vai começar a ver o que cada desses elementos contribuem para a gente entender melhor o mapa, tá? Então, essa primeira imagem tem o mapa com esses 3 elementos juntos e a gente vai começar a vê-los separados. Então, diz assim, a linha. Logo abaixo aparece um pontinho em verde escrito explicando o que é a linha, para que a gente usa a linha no mapa. Usada para representar rios, contorno de litoral, rodovias, limites de municípios e estados, ferrovias, entre outros. E abaixo aparece o mesmo mapa, só que sem a cor, sem o ponto, né? Somente com as linhas, para a gente identificar isso que está sendo dito. Então aí a gente tem em vermelho, que aparece logo abaixo na legenda desse mapa, o que está em vermelho representa as estradas, o que está em preto representa o limite do estado, ou seja, até onde vai um estado, onde termina e onde começa o outro estado. E em azul, essa linha azul mostra o contorno do litoral, que nesse caso aí é o Oceano Atlântico, que banha o Brasil, tá? Então as linhas que a gente vê no mapa, elas sempre vão representar esses elementos. Ou elas vão representar rios, ou um contorno, ou uma rodovia, ou um limite, ou um estado, uma ferrovia. Esses são os principais significados de linha quando a gente tem um mapa, como aparece aí, tá? O outro elemento que o livro fala, que é o ponto, aparece na página seguinte, na página 30 do nosso livro, e diz assim, que ele é usado para representar cidades e capitais de estados, entre outros. Novamente, a gente tem esse mesmo mapa, mas agora sem a linha e as cores, só marcando os pontos, para a gente ver o que eles indicam. E embaixo, mais uma vez, a legenda explicando o que cada um desses pontos mostra. Então, no pontinho vermelho, a gente tem aí as cidades que fazem parte desses estados que estão aí, que é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E a capital do estado, ela aparece uma bolinha vermelha com um círculo preto em volta, que nesse mapa aí a gente só consegue ver a capital do Rio de Janeiro, no canto direito do mapa aí de vocês, tá? E logo abaixo
o livro apresenta a área. O que é a área? A área representa a superfície de um estado, tipo de vegetação, área industrial ou outras informações. Para esse mapa aí, a área está sendo representada por diferentes cores e está mostrando a superfície, o tamanho de cada um desses 3 estados, como tem aí na nossa legenda, tá? Então, em roxo, a gente tem o estado de São Paulo, em rosa, Minas Gerais, em verde, o Rio de Janeiro, e em azul, que aparece aí na legenda, não é um estado, mas é uma superfície que está sendo representada aí, que é o oceano, tá? De maneira geral, nos mapas, a gente sempre representa o mar, né, ou um oceano, de cor azul, tá? Então é importante vocês estarem atentos a isso, porque a gente vai trabalhar com mapas, vocês vão produzir mapas, e o azul é uma cor que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ela é, de maneira geral, uma convenção, né? As pessoas, de maneira geral, usam o azul para representar o mar, tá? Então, fiquem atentos a isso, para quando vocês forem fazer mapas que a gente vai fazer, deixar o azul para quando for pintar, para colorir o oceano, tá? Porque às vezes fica confuso. Se você pinta um estado de azul, quando a gente olha no mapa, no primeiro momento, a gente tende a achar que ali tem um mar, tem um oceano, né? Então, tem que ficar atento a isso, tá? Na página seguinte do nosso livro, segue no assunto, e aí, como a gente começou a falar, são esses 3 elementos que nos ajudam a entender essa linguagem cartográfica: a linha, o ponto e a área, tá? Só que a linha, o ponto e a área, elas representam informações desse espaço que o mapa representa. E a legenda, ela explica quais são as informações que aparecem nos mapas. A legenda, ela nos explica o que está aparecendo no mapa, porque o mapa, ele pode ser como esse modelo de mapa que a gente está trabalhando no nosso livro, mas a gente pode ter outros modelos de mapas, que eles apresentam elementos e símbolos que às vezes a gente não conhece. O que vai nos fazer entender o que aquele símbolo significa é justamente a legenda, tá? Então, sempre que a gente pega um mapa e tem dúvida no que ele está representando, a gente tem que identificar a legenda dele para saber exatamente o que aqueles símbolos representam, o que aquele mapa está me mostrando. Então, aparece aí embaixo o mesmo mapa, mas agora com todos os elementos novamente juntos, a linha, o ponto e a área, tá? O mesmo mapa da página 29, e abaixo uma legenda, né, de tudo isso que a gente falou. Então aí aparece a capital do estado, qual o símbolo que representa, qual o símbolo que representa as cidades que esse mapa mostra, a rodovia, o limite de estado, o contorno do litoral, né, que são as linhas, a capital do estado e a cidade são os pontos, e a área aí aparece nos quadradinhos coloridos que mostram as cores que foram usadas para representar essas superfícies, tá? Essas áreas, esses espaços que foram retratados aí no mapa. O que vocês vão fazer agora? Ainda na página 31, vocês veem que tem 2 exercícios para serem feitos. Vocês vão fazer observando o mapa, né, que aparece em cima, e se precisar voltar na leitura do texto do livro, que começa na página 29, para fazer o exercício 1 e 2 da página 31, e também os exercícios que aparecem na página 32. Na página 32, aparece o mapa do Brasil, né? O mapa que a gente tem mais familiaridade, o mapa que representa o nosso país, o nosso território, tá? E vocês vão observar esse mapa para responder as questões que aparecem nessa página. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 31 e 32 agora, tá? É um exercício de observação de mapa, retomando os assuntos que eu comecei a falar aqui com vocês sobre a linguagem dos mapas e legenda, tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção a isso, porque a gente, a partir de agora, vai trabalhar muito com o mapa, né? Especialmente o mapa do Brasil, que vai ser o assunto que a gente vai começar a estudar, tá? Depois que vocês terminarem a página 32, tiverem terminado esse exercício, eu vou precisar que vocês peguem o GeoAtlas de vocês. O GeoAtlas a gente não começou a trabalhar,
A maioria dos alunos tem esse GeoAtlas aqui, tá? Quem tem um outro GeoAtlas não tem problema. Vocês só precisam identificar a página que traz o mapa do Brasil, né? O mapa político do Brasil, que para quem tem esse GeoAtlas é a página 22. Essa aqui, ó, a página a gente vê aqui em cima, no canto da folha, tá? É esse mapa aqui que vocês vão ter em mãos, tá? Ele é obviamente o mesmo mapa da página 32, só que ele tá maior no GeoAtlas. A gente consegue ver alguns elementos melhor. E o que vocês vão fazer com o GeoAtlas na página 22 do GeoAtlas de vocês? Observar o mapa do Brasil, tá? Prestando atenção em tudo que eu falei, prestando atenção nas linhas que o mapa apresenta, nos pontos, nas cidades, nas capitais, no oceano, no limite, ou seja, onde termina e começa um estado, onde termina e começa o território brasileiro que faz fronteira com outros países. É um estudo mesmo silencioso, de observação, de anotação de vocês, de tudo que esse mapa nos traz. Onde está a capital do Brasil, quero que vocês identifiquem, e aonde vocês vão recorrer quando tiver dúvida, né? A legenda. Isso que é fundamental. Vocês precisam observar a legenda que o mapa traz. Ó, nesse caso, desse GeoAtlas, a legenda tá nesse canto aqui, tá? E vocês vão, pelas informações trazidas na legenda, identificar e conseguir ler melhor o mapa do Brasil. Entender o que são algumas cidades, por que algumas cidades têm um símbolo e outras não, né? O que são essas cidades, o que elas representam, ver o contorno desses estados, especialmente atentar ao nosso estado, né? O Rio de Janeiro, que vai ser assunto de muitas aulas nossas esse ano. Então, olhar o contorno do nosso estado, a capital, quais estados estão próximos ao nosso, fazem fronteira ao nosso, o tamanho do nosso estado, onde ele é localizado, ele está próximo do mar? Não. Tem o litoral do Rio de Janeiro, é todo banhado por oceano ou não? Então, essas informações para vocês começarem a se familiarizar com o uso do mapa. Então, essa linguagem cartográfica que a gente está começando a ver é super importante para a gente pegar um mapa e conseguir decifrar o que ele está me mostrando, o que ele tem de informação para me trazer. E é isso que vocês vão fazer agora, tá? É uma atividade de observação mesmo, para vocês identificarem esses elementos que aparecem na legenda e conseguirem entender melhor o mapa, o que ele traz e conhecer melhor o mapa do Brasil. Já adianto a vocês que a gente nas próximas aulas vai fazer um mapa como esse, tá? Então fiquem atentos e comecem já eu sei que é muita coisa, tá? Mas comecem já a identificar os estados, as suas capitais, porque isso vai ser cobrado. Nas próximas aulas a gente também vai estar trabalhando com estados e capitais brasileiras. Ah, Fabiana, eu vou ter que saber a capital de todos os estados do Brasil? De todos, talvez agora não. Mas você vai ter que estudar para conhecer uma grande parte, tá? O ideal é que saibam todos, né? Mas a gente vai trabalhar isso. Então, o que vocês têm para fazer agora? Leitura do livro, né, do que a gente falou, que começa na página 29, os exercícios da página 31 e 32, depois que finalizar o livro de geografia, uso do GeoAtlas, página 22 do GeoAtlas de vocês, observação do mapa do Brasil, tá? Identificar através da legenda quais as informações que esse mapa traz e é um estudo mesmo para vocês, porque nas próximas aulas a gente vai retomar com esse mapa e vai fazer atividade em cima dele, tá bem? Então agora é para vocês começarem a se familiarizar com o uso e manejo, né, de mapas, certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, por favor, são muito importantes, tá? Então, bons estudos e a gente volta depois com outras aulas e dando sequência à leitura cartográfica, tá bom? Um beijo em todos. Tchau!